Urgente! O ministro Alexandre de Moraes acabou de multar o Felipe Martins em R$20 mil e pior, ameaçou mandar o Felipe Martins novamente para prisão preventiva. Gente, isso aqui é breaking news, mas das piores. Acabou de sair na imprensa e eu parei tudo o que eu estava fazendo aqui na viagem para analisar mais esse absurdo do Alexandre de Moraes com vocês. E no final desse vídeo eu vou te contar o motivo absurdo, escondido, revoltante que está por trás dessa decisão de hoje do Moraes. Você não vai acreditar no tamanho da crueldade do ministro. Olha só o que acabou de sair aqui no portal Metrópolis. Olha aí, Moraes multa Felipe Martins em R$20 mil por post com advogado. Que post é esse, pessoal? Será que ele fez alguma atrocidade? O Felipe Martins cometeu algum crime? Vamos olhar? O ministro do STF, Moraes, aplicou uma multa de R$20 mil a Felipe Martins, ex-assessor do Bolsonaro, pela participação do Felipe Martins em uma publicação nas redes sociais do seu advogado, o desembargador aposentado Sebastião Coelho. Aquele que disse na frente dos ministros que eles são uma vergonha. No vídeo publicado no Instagram, Martins e Coelho aparecem em frente ao Fórum de Ponta Grossa para o que o advogado chamou de mais uma etapa desse absurdo que é o comparecimento semanal toda segunda-feira aqui no Fórum. A rotina faz parte de uma medida cautelar imposta por Moraes a Felipe Martins, que é um dos denunciados no caso do suposto golpe. Olha, eu fui atrás desse vídeo, porque eu não acreditei, falei, nossa, ele deve ter feito alguma coisa de muito errado para ele estar sendo multado em R$20 mil, R$20 mil e mais ameaçado de estar voltando para a prisão. Então assiste aqui comigo e presta atenção no seguinte. Esse vídeo, ele é de 14 de outubro de 2024. Entrei lá na timeline lá do Dr. Sebastião para procurar, achei que era alguma coisa dessa semana passada, e rolei até chegar 14 de outubro de 2024, ou seja, um vídeo de 6 meses atrás. Presta atenção nisso porque isso aqui é muito importante. Olha aí. Olá pessoal, eu estou aqui em Ponta Grossa com o Felipe Martins. Vim acompanhar mais uma etapa desse absurdo que é o comparecimento semanal toda segunda-feira aqui no Fórum de Ponta Grossa para cumprir uma medida cautelar por um fato que todos sabem que o Felipe Martins não praticou. Ele teve uma prisão decretada por um fato inexistente. E para desfazer essa prisão, o senhor ministro Alexandre de Moraes impôs uma série de restrições absurdas. Nós estamos com recurso desde o dia 12 de agosto e até agora não temos respostas. Então, a minha vinda aqui a Ponta Grossa é para mostrar, denunciar a nossa indignação com essa situação e vamos continuar com uma nova etapa dessas denúncias que ou hoje ainda ou amanhã eu vou fazer um novo vídeo. O Felipe não pode se manifestar em absolutamente nada, ele tem que ficar nessa posição. Não pode usar rede social, não pode sair de perto de casa, não pode trabalhar. É uma situação realmente absurda e revoltante. Ok, a gente acabou de assistir então ao vídeo e não tem absolutamente nenhuma, zerinho, nada de violação a qualquer das cautelares que o Alexandre de Moraes impôs ao Felipe Martins. O Felipe Martins, como vocês viram, tá calado no vídeo, ele tá censurado por Moraes. Ele não fala nada, ele não diz um ai, ele só respira e fica ali do lado do doutor Sebastião, que inclusive fala das proibições. Fala que ele não pode falar nada. Nem usar redes sociais, nem trabalhar, ou seja, o advogado claramente mostrando que o seu cliente não está violando nada. Mas então, por que o Moraes multou o Felipe em R$20 mil? Olha, você vai se surpreender, porque eu vou te falar a razão real disso no final do vídeo, mas leia aqui comigo agora para a gente avançar. Olha aqui, ó. Além de aplicar a multa a Martins, Moraes determinou que ele preste esclarecimentos sobre as razões do desrespeito. Dentro de 24 horas, sob pena de imediata conversão das medidas cautelares em prisão. Gente, em que mundo vive? Em que universo vive? Como que pode ser alguém tão não razoável? Falta tanto senso comum, tanta razoabilidade para alguém assim? Tá bom, Alexandre de Moraes, qual o desrespeito? Qual o desrespeito? Não tem desrespeito nenhum. Você multou o Felipe por aparecer um vídeo do advogado dele, nas redes sociais do advogado dele, em que não fala nada.
O Felipe exibiu completa aderência legal às suas cautelares ilegais. Ele não usou rede social, nem deu entrevista para ninguém, ele não fez nada, absolutamente nada que possa ser considerado um desrespeito ou violação das cautelares. Eu já vou te falar a razão real pela qual o Moraes está fazendo isso. E se você está indignado como eu, com mais esse absurdo, curte o vídeo, coloca aqui o seu joinha para eu seguir fazendo vídeos aqui e para nossa indignação chegar mais longe, gente. Agora, olha isso aqui. Eu não me baseei só no que a imprensa disse. Porque a imprensa poderia estar errada, pode ser, vai que tem lá na decisão alguma coisa que eu não vi, que a imprensa não mencionou, e eu fui checar a decisão. Eu fui ver a decisão do Moraes para ver se o Felipe estava fazendo algo que descumprisse algum detalhe da decisão. E adivinhe, não descumpri nada, nadinha, nenhuma vírgula, para você ver aí com seus próprios olhos. Olha aí, ó, o trecho que é pertinente da decisão é esse aqui, ó, que eu destaquei aqui para vocês. Não tem nenhuma vírgula descumprida. Olha aqui. Qual é a proibição? Proibição de utilização das redes sociais sob pena de multa diária de R$20 mil por postagem. Felipe Martins não tem como proibir um jornalista de tirar uma foto dele, alguém de fazer um vídeo com ele aparecendo. Tem nada de errado nisso, nada de errado. Ele não pode ir lá usar a rede social, se comunicar pela rede social. É isso que está proibido claramente. Ele não pode usar uma rede social dele. O Felipe Martins fez uso das redes sociais? Não! Quem fez foi o advogado. Era o mesmo que o advogado segurar uma foto ali do Felipe Martins ali, ou colocar um boneco representando o Felipe Martins. É claro que não tem nada de errado nisso. E a mesma coisa o Felipe ficar ali quieto do lado. O Felipe não se manifestou via as redes sociais e agora ele está sendo punido. Mas ele não pode ser punido por uma obrigação legal que não existia. Isso é absurdo. Está faltando bom senso, razoabilidade, bom senso, aquilo que todo cidadão, toda pessoa normal tem. Falta bom senso. Mas o que é mais absurdo no balaio de absurdos e ilegalidades do Moraes? Vocês estão vendo como que esse ministro age? Ele simplesmente te pune por algo que você não estava proibido de fazer, algo que não é ilegal e que não é ilícito e que não constava na decisão dele que soltou Felipe. E ele te pune das duas formas mais cruéis que existem. A primeira no bolso, o que deve ser um tormento para o Felipe, que está sem trabalhar, não consegue nem vender os seus cursos. Ele é professor, porque ele teria que vender online, ele não pode sair de casa. E ele está tendo custos altíssimos com advogados para se defender aqui no Brasil, mas também lá nos Estados Unidos, onde o Felipe entrou com um processo na justiça americana para esclarecer aquela fraude que aconteceu no seu registro de imigração. Aquele registro fraudulento que o Moraes usou temporariamente para prender o Felipe por 6 meses, mesmo sem que o Felipe tivesse saído do país, como foi provado de várias formas, com passagem aérea interna aqui do Brasil, com pedidos de iFood dele aqui no Brasil, com georreferenciamento dos deslocamentos do celular dele aqui no Brasil e por aí vai. Aliás, a audiência desse caso nos Estados Unidos é daqui a 2 dias, é dia 9 de abril. Tem vídeo aqui no canal sobre essa audiência, eu vou deixar o link na tela para vocês aqui, na descrição aqui para vocês, vou deixar aqui também um quadradinho aqui do vídeo no finalzinho na tela para você assistir depois. Mas aí a segunda punição das punições cruéis é ameaçar o Felipe com prisão por algo que não é errado que ele tenha feito. E agora eu vou te dizer por que o Moraes está fazendo isso agora. Essa decisão é claramente um pretexto de Moraes para prender Felipe de novo, para ele não conseguir participar dessa videoconferência da audiência dele no dia 9, daqui a 2 dias com a Justiça Americana, e para lembrar ao Felipe Martins, antes da audiência, quem é que manda. Quem é que manda? É uma carteirada. Lembre que o vídeo é do ano passado. Lembre que a decisão só vem agora, 2 dias antes da audiência. Justamente quando o Felipe vai ter a chance de contar a sua história perante o juiz americano e tentar conseguir a verdade sobre o que aconteceu. Aí o Moraes arma essa arapuca para ter um pretexto ridículo, patético, para jogar Felipe Martins na prisão de novo, ou então para encher ele de medo de ser jogado na prisão de novo e promover nele uma autocensura quanto ele participar da videoconferência da audiência, quanto o que ele vai dizer nessa videoconferência. É claro que o Moraes colocou suas razões formais ali na decisão, de que seria um descumprimento da decisão anterior, mas de viu, não tem. É muito frágil. E é muita coincidência essa decisão tão frágil vir exatamente agora. Lembrem como que o Moraes tomava decisões segundo as mensagens vazadas do setor de combate à desinformação lá do TSE. Ele escolhia alvos e mandava achar algo, procura algo para mim. Será que não teve isso aqui? Procura algo sobre o Felipe Martins aí. Vai ter audiência dele?
Olha, com base nas mensagens anteriores, é legítimo a gente levantar essa hipótese, questionamento. Será que isso aconteceu aqui também nesse caso? Sempre que a gente fala de motivação, a gente está no terreno da especulação. Eu não tenho como entrar lá dentro da mente e tirar uma foto que o cara está pensando. Mas a gente infere o que a pessoa está pensando a partir da realidade, a partir das circunstâncias. A gente constrói hipóteses e a gente está legitimado a fazer isso pela relevância do assunto em cima dos indícios ou evidências que a realidade nos dá. Mas o meu palpite é de que essa decisão tem tudo a ver com a audiência de depois da manhã e isso é muito revoltante. O meu palpite em cima das evidências, diga-se. Se você está tão revoltado quanto eu com isso, curta o vídeo com muita força para que ele se espalhe como fogo e o máximo de pessoas possível saiba desse novo descalabro de Alexandre de Moraes. Felipe, eu queria dizer para você que nós estamos com você, seguimos em oração por você e agora você que está aqui comigo me diz qual é o seu palpite. Você também acha que essa decisão tão frágil, que não tem por base fundamentos firmes, ela também tem a ver com esse depoimento de depois da manhã? Conta aí para mim nos comentários, quero saber a sua opinião e um grande abraço a todos. Os ministros do STF estão preocupados com uma única coisa nos atos pró-anistia de ontem e eu vou te mostrar agora o que é. Olha, uma coisa é certa, se os ministros do STF não estivessem preocupados com o povo na rua, com gente se manifestando pela anistia e com o crescimento dessa pauta na sociedade, eles ficariam caladinhos, não falariam nadinha na imprensa, porque afinal ninguém perde tempo com o que não preocupa. Mas teve uma coisa que deixou eles preocupados sim. Olha aqui o que saiu ontem no jornal O Globo antes das manifestações. Olha aí, ó. O principal foco de atenção dos ministros do STF no ato pró-anistia em São Paulo. Dá uma olhadinha o que diz a matéria. Ministros do STF avaliam que as falas de Bolsonaro e do pastor Silas Malafaia, os organizadores do ato pela anistia em São Paulo, trará mais do mesmo. O foco dos magistrados está voltado para o discurso do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Visto como moderado e com postura mais ao centro pela maioria da corte, Tarcísio enfrentou um desgaste em junho, junto aos magistrados, por causa da sua fala no ato de Copacabana, agora dia 16 de março. Ministros, inclusive Alexandre de Moraes, com quem o governador mantém um bom trânsito e diálogo, se queixaram do tom adotado pelo pupilo de Bolsonaro para defender os condenados pelo 8 de janeiro. Eu acho extremamente engraçado esse tipo de comentário vindo de ministros do Supremo. Como assim eles se queixaram do tom adotado pelo Tarcísio nos atos? Por acaso agora os ministros tutelam o que Tarcísio pode e não pode dizer, o que ele deve e não deve, o que é conveniente e o que não é? E afinal, por que os ministros do Supremo estão preocupados com o que Tarcísio diz ou deixa de dizer, hein? Eles não são pessoas mais poderosas do país? Calma que eu vou te explicar tudo isso, antes vamos terminar a leitura aqui, ó. No carro de som no Rio de Janeiro, Tarcísio classificou os réus dos ataques golpistas como inocentes que receberam penas desarrazoadas e disse que a anistia aos envolvidos nos ataques golpistas seria um caminho para pacificar o país. A leitura dos ministros do STF é que Bolsonaro e Malafaia seguirão o mesmo roteiro das manifestações anteriores, inclusive com ataques diretos ao STF e Moraes. A dúvida, porém, é se Tarcísio vai amenizar a fala ou subir o tom para defender a anistia. Olha, tem 3 motivos para o Supremo se preocupar com o discurso do Tarcísio que eu vou contar para você agora. O primeiro motivo é que Tarcísio, claro, ele é governador do estado mais rico e mais poderoso do país, que é São Paulo, que sozinho tem um PIB maior do que vários países ao redor do mundo. Ou seja, tudo o que o Tarcísio fala e faz tem um peso e uma força políticos gigantescos, tem uma credibilidade e uma capacidade de influência que os ministros não conseguem controlar. E nesse contexto, se o Tarcísio se coloca como alguém que é crítico das decisões dos ministros, dos abusos, das ilegalidades, isso coloca uma pressão imensa sobre o Supremo, porque não se trata de um radical de extrema direita qualquer criticando, como eles gostam de colocar, mas o governador do estado de São Paulo. O próprio fato de os ministros do STF considerarem Tarcísio como um político de centro e não extremista é algo que dá um peso ainda maior a qualquer crítica que ele faça ao STF, e os ministros sabem disso. Você está entendendo melhor? Está gostando da explicação? Se isso está ajudando você a entender os bastidores da política, do poder, e eu ainda tenho 2 razões para os ministros se preocuparem com o Tarcísio, mas se está te ajudando, então curta o vídeo com força para essa explicação chegar a mais pessoas
E vamos para o segundo ponto. O segundo motivo pelo qual eles se preocupam é porque eles sabem que eles vão condenar Bolsonaro neste ano e que Tarcísio pode ser o próximo presidente do Brasil, ou seja, eles vão ter que lidar com o Tarcísio pelo menos nos próximos 4 anos, talvez 8 anos, agora não mais como governador, mas como presidente. Se Tarcísio entrar no Planalto como um crítico do Supremo, alguém que potencialmente vai apoiar um pedido de impeachment no Senado, isso coloca todos os ministros em risco e eles querem evitar que a situação escale a esse ponto. Em terceiro lugar, eles se preocupam com o discurso do Tarcísio porque o STF quer que o discurso político, a partir de agora, aconteça sempre dentro das balizas do quadrado, das bases que eles definiram como discurso público admissível ao longo desses 6 anos do inquérito famigerado das fake news, das suas censuras, dos seus abusos, das suas ilegalidades. Ou seja, depois de tudo o que eles fizeram, eles não querem alguém poderoso como Tarcísio falando qualquer coisa que deixe eles desconfortáveis. Olha só aqui como isso é verdade, ó. Como informou a coluna, ministros da corte têm mostrado descontentamento com a postura de Tarcísio de ficar com o pé em cada canoa. A avaliação feita é que o governador tem pesado nos gestos ao bolsonarismo. As portas fechadas, o Tarcísio também tem aumentado suas críticas ao STF. Ou seja, a preocupação de Tarcísio está muito bolsonarista e isso eles não admitem porque afinal eles querem acabar com o bolsonarismo. Nós derrotamos o bolsonarismo, lembra? Pois é. Mas eu não sei se isso vai dar muito certo para os ministros do STF, viu? Olha só a foto que o Tarcísio postou no Instagram dele, que eu repostei no meu Instagram. Olha aí, ó. Olha essa foto. Ó. Simplesmente o Tarcísio recebendo Bolsonaro e outros seis governadores de alguns dos estados mais ricos do país. Você vê aí Romeu Zema, do Novo, governador de Minas Gerais. Você vê o Jorginho Melo aí do lado dele, governador de Santa Catarina. Você vê o Ronaldo Caiado ali do lado do Bolsonaro, governador de Goiás. Você vê o Wilson Lima, governador do Amazonas. Você vê Ratinho Júnior, governador do meu estado do Paraná. Você vê... Quem mais aqui? Você vê ali o Mauro Mendes, o governador do Mato Grosso. Ou seja, a maioria dos estados do agro, estados aí exportadores, responsáveis pela maior parte da economia do Brasil. E essa foto aqui é a foto que apavora os ministros do STF. Que apavora a esquerda. E é, como eu falei na legenda aqui que eu coloquei ontem, a prova de que nós juntos podemos derrotar, enterrar a esquerda em 2026. E agora, depois da manifestação, o que você acha que vai acontecer? Os ministros do STF vão ficar mandando recadinhos para o Tarcísio na imprensa? Me conta aí sua opinião nos comentários, curte o vídeo, se inscreve no canal, aqui é a sua casa, clica no sininho para você não perder análises como essa e se torne membro do canal para você receber conteúdos exclusivos, além de ser essa forma também uma forma bacana de você estar apoiando o nosso trabalho. Um grande abraço.